Se você mora em uma cidade pequena, de 50 até 100 mil habitantes, esse vídeo é para você. Eu preciso te falar que você está nadando num oceano azul de oportunidade. Você nem imagina a chance enorme de prosperar num baita negócio lucrativo que tem nas pequenas cidades. Então, no vídeo de hoje, eu vou te explicar como que você vai fazer para criar um negócio super lucrativo numa cidade pequena. Inclusive, no final do vídeo, eu vou te dar até umas ideias de negócio para você começar agora. Seja muito bem-vindo a esse canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Fernanda Fressato e aqui eu te mostro as estratégias para você ter um negócio lucrativo. E hoje eu vou falar sobre negócios em cidade pequena. Para quem não sabe, eu moro numa cidade pequena. Eu morava na capital, em Curitiba, na capital do Paraná, e me mudei para uma cidade pequena de 18 mil habitantes. Pensa, é pequena, pequena mesmo. E desses 18 mil habitantes, mais da metade está na área rural. Então, o que sobra ali no centro mesmo são o quê? 8, 10 mil habitantes no máximo. Então, é realmente uma cidade pequena. E aqui a gente criou não uma, mas sim 3 empresas lucrativas, o que é muito incrível. E não é difícil, porque as cidades pequenas, elas são um oceano azul. Já ouviu esse ditado, o oceano azul? Porque ela tem muita oportunidade, muita. A cidade pequena falta tudo, essa é a grande verdade. Quando a gente olha para as pequenas cidades, você vai ver que muita coisa não tem. Principalmente a gente que veio de uma cidade grande, né? Então eu vim da capital, eu via muita coisa lá que não tinha aqui. Então um dos meus negócios é uma livraria, por exemplo. E foi a primeira livraria da cidade. Nunca tinha tido livraria. Até já teve um sebo, já teve um café que vendia livro, uma coisinha meio assim. Mas livraria não tinha. E a minha foi a primeira livraria. E foi um baita negócio lucrativo que a gente construiu aqui, que hoje, inclusive, a gente expandiu com venda online, mas o foco da livraria ainda é a própria cidade onde ela está instalada. Então, a cidade pequena, ela falta muita coisa. E eu vejo justamente o processo inverso, né? As pessoas que moram em pequenas cidades falando assim, ai, mas onde eu moro não dá. Ai, mas a minha cidade é muito pequena. Ai, mas as pessoas daqui colocando a culpa no lugar. Só que é muito o contrário disso, é completamente o contrário, sabe? Se eu fosse fazer uma livraria na capital onde eu morava, eu precisaria de um investimento muito maior, eu precisaria de muito mais dinheiro para investir, eu precisaria de outro tipo de estrutura, eu precisaria de muito mais funcionários, enfim, eu precisaria de outro estudo de mercado. Inclusive, no ano que eu abri a minha livraria, foi o ano que as livrarias mais fecharam no Brasil. Isso é muito triste, mas por que isso aconteceu? Porque tinha bastante livraria nas cidades grandes. Já na cidade pequena, não tinha nenhuma. Então, quando a gente olha para esse cenário, a gente percebe a quantidade de oportunidade que a cidade pequena pode te dar. Então, vamos para o passo a passo. Primeira coisa, se você mora numa cidade pequena e quer abrir um negócio aí, você vai sair da sua cidade e vai para um grande centro, de preferência para a capital do seu estado. E lá você vai olhar referência. Não adianta nada você querer abrir um negócio se você não tem boas referências. E não adianta, eu não tô falando mal da cidade pequena, muito pelo contrário, eu acabei de te falar que a cidade pequena é maravilhosa, que é um ótimo lugar para você prosperar. O problema é que as referências são poucas, justamente porque falta tudo, falta muito negócio bacana. Então você vai sair da tua cidade e você vai até a capital do teu estado e você vai buscar por essas referências. Tudo na vida é referência. Inclusive tem um livro que fala sobre isso, que chama Roube como um Artista, do Austin Kleon? Não sei se é assim a pronúncia, mas é um livrinho desse tamanho, muito fininho assim, incrível, muito legal, e ele fala justamente sobre essa questão da referência. Então, busque referências. Esse é o primeiro passo. Você vai sair da tua cidade e vai para uma cidade grande e vai olhar o que está funcionando lá. Porque muita coisa que já funciona há muitos anos nos grandes centros nem chegou ainda nas pequenas cidades. Então, coisas que há muito tempo já dão certo lá,
as pessoas da tua cidade nem sabem da existência. Vou te dar um exemplo. Esses dias, faz um tempo já, acho que faz uns 6 meses, abriu numa cidade próxima da minha, um boliche. E é um boliche com praça de alimentação, tem mesa de sinuca, super bacana. Essa ideia do boliche é uma coisa que já tinha em Curitiba há muitos anos. Inclusive tinha o Big Bullying quando eu era criança, que era um boliche enorme. Tinha um boliche no shopping em Curitiba. Então, assim, boliche é uma coisa que já tinha, que funcionava há muitos e muitos anos no grande centro, mas na cidade pequena as pessoas nem tinham conhecimento, nem jogavam boliche. E o boliche que abriu lá, nossa, tá sempre lotado. Se você não chega cedo, você não consegue pista pra jogar. Se eu não me engano, eles têm 5 ou 6 pistas, não é pouco não. E ainda assim fica super cheio, né? Ali é no litoral, então é uma cidade que funciona mais na temporada, e fica entupido de gente. Por quê? Porque é um negócio diferente, é uma coisa que não tinha. Outra coisa são os restaurantes temáticos. Então, é uma coisa que funciona há muitos anos nos grandes centros. Você vai para São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, qualquer capital que você for, você vai ver que a maioria, não a maioria, né? Mas já existem muitos restaurantes temáticos. Então, restaurante japonês. Em Curitiba tem um restaurante ibérico maravilhoso, por exemplo. Restaurante mexicano, restaurante italiano, casa de massas. São coisas que já existem há muitos anos e funcionam há muitos anos nos grandes centros. Mas nas pequenas cidades, as pessoas nem sabem da existência disso. Por quê? Porque não tem referência. Então, se você nunca viu isso na prática, na vida, como que você vai abrir um negócio que você nunca viu? Por isso que é essencial você sair do lugar onde você tá e começar a procurar referência. Eu viajo muito e toda vez que eu viajo, eu sempre olho para os negócios com esse olhar, buscando referência. Eu viajo, inclusive, com o meu caderno, ó, porque eu sou do papel, eu viajo com o meu caderno e eu vou anotando coisas que eu acho legal. Então, o que eu vi de diferente, alguma coisa que me chamou a atenção, faça isso. Vá num shopping, por exemplo, na capital do seu estado, e lá no shopping comece a anotar o que te chamou a atenção. Foi um restaurante temático? Foi uma loja que era de tal jeito? O que é o atendimento? O uniforme que as pessoas estavam usando? Esses pequenos pontos, quando a gente coloca num negócio numa cidade pequena, faz muita diferença, porque as pessoas nunca viram. Então, na verdade, o que você vai fazer, e é aí que tá o ouro, você vai proporcionar para a população da sua cidade uma experiência que elas nunca tiveram antes. Por exemplo, uma coisa que funciona há muito tempo, que existe desde que eu sou criança naquela loja Phuket, não sei se você já ouviu falar, que é uma loja de meias, é o marketing olfativo, que é você associar um cheiro à sua marca. Eu tenho certeza que na sua cidade não tem lojas que fazem isso, ou se tem, é uma loja que faz isso, se você mora numa cidade pequena. Então você associa um cheiro à sua loja, associa um cheiro à sua marca. Isso é uma coisa sensacional, porque isso traz essa memória. Quando eu falo da Phuket, por exemplo, eu consigo sentir o cheiro das meias da Phuket. E existe desde que eu sou criança, é uma coisa que funciona há muito tempo, mas é uma experiência que a população de uma cidade menor não tem, nunca teve contato com isso. Então eles vão querer voltar na sua loja simplesmente pela experiência, para fazer parte dessa experiência, porque eles não viram. O restaurante temático é a mesma coisa, são coisas que as pessoas ainda não conhecem, que elas não viram. Não adianta você ficar fazendo mais do mesmo. A gente tem que parar com essa coisa de fazer mais do mesmo. Inovar não é criar uma coisa nova do zero que não existe. Não, mas para uma cidade pequena, inovar é a coisa mais fácil do mundo, porque falta muita coisa. Então, quando você traz essas experiências, você acaba criando uma legião de fãs ali dentro da sua cidade, porque as pessoas nunca viram. Então você parar de fazer mais do mesmo, sabe? Que são essas lojinhas que vendem tudo, lanchonete que vende tudo quanto é tipo de lanche, tabacaria, não sei se já passou a onda da tabacaria, eu espero que já tenha passado a onda da tabacaria na cidade do interior, pastelaria, sabe? Mais do mesmo. Toda vez que vai abrir um negócio novo na cidade, você olha e fala, ai, mais um, sabe?
Vamos parar com isso, vamos trazer coisas novas, experiências novas. E às vezes não é um novo uau, uma coisa que nunca ninguém viu na história da humanidade. Não, é uma coisa nova que você viu em outro lugar, você viu uma referência. Franquias são excelentes, não para você trazer para a cidade pequena, porque, por exemplo, eu sei que muitas franquias nem abrem em pequenas cidades, porque não tem público suficiente para o custo que ela tem, né? Mas você olhar para a franquia com esse olhar de buscar referência, de procurar o que dá certo ali, o que me chama a atenção nessa franquia. E pode ter certeza que muita gente se inspirou em outras franquias para fazer o próprio negócio. Ou você acha que o McDonald's não serviu de inspiração para milhares de outras franquias de hambúrgueres? Então, olhar para os negócios com esse olhar de curiosidade, de saber como funciona, de saber o que te chama atenção, de anotar o que te chama atenção, para você poder aplicar no seu próprio negócio e parar com isso de fazer mais do mesmo. Porque eu sei que muitas vezes, principalmente na cidade pequena, você fala assim: ai, mas o público daqui não é exigente. para com isso. Para com isso, tá? Esse negócio de ficar colocando o seu cliente lá embaixo, falando, porque as pessoas não ligam pra isso. Elas ligam, elas só não sabem que ligam porque elas nunca viram. Porque pensa, da sua cidade, quantas pessoas já tiveram a oportunidade de sair da tua cidade e ir pra capital, por exemplo? Você acha que toda a população já teve essa oportunidade? É a minoria, entende? Então, você falar, o meu cliente não liga para isso, o meu cliente não liga para o lugar arrumado, o meu cliente não liga para novidade. Mentira, isso você tá colocando na sua cabeça, mas ele não liga porque ele não conhece. A partir do momento que ele conhecer, a partir do momento que ele vê no seu negócio que você tem um lugar diferente, que você proporciona uma experiência, que você tem um lugar arrumado, que você tem um cuidado com o seu cliente, ele vai começar a olhar para os outros negócios diferentes. Ele vai olhar, peraí, eu vou lá no restaurante do fulano e tá sempre tudo limpinho, tem uma decoração diferente. Ele não sabe explicar, mas ele sabe que o restaurante novo, que é esse que tem a referência, é mais legal. Ele não sabe explicar por quê. E aí ele para de ir nos outros, entende? Ou quando ele vai nos outros, ele compara com o outro restaurante e fala, aquele é mais legal. Aquele eu levaria minha família. Entende? Então, você subestimar o seu cliente não é legal. Muitas vezes as pessoas não ligam porque elas não conhecem. A partir do momento que elas tiverem esse conhecimento, que elas tiverem contato com esses negócios diferentes, com essas experiências que você vai proporcionar, você vai ver como ele vai ligar. Porque todo mundo gosta de coisa boa, sabe? Então essa é a pior coisa que eu escuto por aí, as pessoas daqui não ligam, as pessoas daqui não pagam, as pessoas daqui não valorizam. Mentira! Elas valorizam, elas pagam e elas ligam. A única questão é que se você traz alguma coisa muito diferente para a tua cidade, que as pessoas nunca viram, talvez você tenha que educar o seu público. Quando a gente abriu a livraria, isso aconteceu e foi muito legal, porque foi a primeira livraria da cidade e a gente fez ela bem diferente, né? Eu me inspirei em várias livrarias, obviamente, mas, por exemplo, uma coisa que a gente colocou na livraria foi carpê. Então ela é toda com carpê, é um carpê vermelho, bem bonito. E quando a gente abriu, eu acho que talvez tenha sido o primeiro negócio na cidade que tinha carpê no chão. E carpê pra mim é uma coisa tão, sabe? Tipo, tinha carpê na minha casa quando eu era criança. A gente colocou o carpê por uma solução, na verdade. Porque eu queria o chão vermelho, eu não queria lajotar tudo de vermelho. E aí a gente colocou o carpê e eu acho que o carpê ele dá esse aconchego, né? Eu queria essa sensação mais aconchegante. Então foi uma solução que a gente achou. E era engraçado porque as pessoas não pisavam. Elas paravam assim na pontinha do carpê, sabe? Elas entravam, paravam bem na pontinha ali e não pisavam no carpê e ficavam olhando assim. E aí a gente falava, pode entrar, fica à vontade. Mas era muito legal isso, porque elas nunca tiveram contato com isso. E aí você pode falar assim, as pessoas não ligam. Elas ligam, elas achavam legal. Só que elas não tinham nem coragem de pisar, parecia um negócio tão distante. Então, no começo, a gente até teve uma dificuldade de educar o público para mostrar que pode entrar, que você pode pegar no livro, que você pode sim folhear o livro com
com cuidado, sabe? Que apesar de ser uma livraria e tudo estar para venda, você pode pegar, você pode cheirar, você pode ter essa experiência com o livro. Então, foi uma educação mesmo. E não foi um tempo demorado, foi rápido. Isso aconteceu o quê? Em 6 meses? A gente já tinha um fluxo bem maior. Mas quando você está empreendendo num nicho novo, você tem que educar o seu consumidor. Porque as pessoas não conhecem, elas nunca viram. É tudo novo para elas também. Então, por exemplo, se você traz para uma cidade pequena tem uma franquia em Curitiba que chama Tropical Banana, não sei se tem no Brasil inteiro, mas que é um lugar que tem em vários shoppings, eu adoro, que é suco natural e sanduíche natural. É tudo natural, né? Mas o forte deles é o suco, que é uma delícia. O suco tem nome de bicho, é maritaca, beija-flor. E aí são umas combinações, assim, tipo couve com caldo de cana e hortelã. É muito bom. Eu adoro. E se traz isso para uma cidade pequena, por exemplo, esse conceito da coisa natural, você vai ter que educar o teu público também, para mostrar o porquê que a alimentação, porquê que o suco natural, porquê que o sanduíche natural, porquê que esse conceito natural é mais legal. As pessoas não sabem. Elas estão acostumadas que a coxinha da rodoviária é uma delícia, maravilhosa. Então, se você traz um conceito novo, você vai ter que educar o teu cliente também. E como que você vai fazer isso? Na conversa, nas redes sociais. Cidade pequena é maravilhoso para fazer marketing. Maravilhoso! É uma coisa surreal. Porque o marketing é sempre mais barato. Primeiro, porque o boca a boca funciona, que é uma loucura. Eu não sei como é na sua cidade, mas na minha, olha, você não precisa cuidar de nada, porque o povo cuida da sua vida, é uma coisa maravilhosa. Eu te juro que isso é bom. Para quem tem um negócio, isso é muito bom, porque o marketing boca a boca funciona muito bem. Então, já tá aí, você economiza uma grana no marketing só conversando com as pessoas e a notícia corre, que é uma coisa maravilhosa. O marketing tradicional também costuma funcionar muito bem nas pequenas cidades. Quando eu falo do marketing tradicional, é aquela coisa que em grandes centros, se você tá vendo esse vídeo e você mora numa capital, você vai falar, nossa, sério? Mas tipo, panfleto, propaganda na rádio, carro de som, isso funciona super em cidade pequena, super, super, super. E é um marketing barato. Além disso, quando você pega a rede social, fazer tráfego pago, então fazer anúncios nas redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook, quando você faz anúncio para negócio local em cidade pequena, é muito barato. Muito barato. Tipo, com R$6 por dia no Instagram, em uma semana você consegue atingir o público da tua cidade toda, dependendo da população, né? Mas assim, cidade de 30 mil habitantes, olha, pronto, sabe? Não precisa de muito mais que isso, não. É muito barato mesmo. Então é muito mais fácil fazer marketing nas cidades pequenas. Você vai ver, por isso que eu falo que é um oceano azul de oportunidade. É muita oportunidade. E aí você fica olhando para a tua cidade e colocando todas essas questões, falando, ai, mas aqui não dá certo, aqui não dá, eu preciso ir para a capital. Nada! Você que não tá sabendo olhar. Então agora você vai olhar para sua cidade diferente, você vai olhar para ela e vai ver o oceano azul. Tá? Eu quero que você, quando você sair de casa hoje, botar o pé pra fora, você vai visualizar o oceano azul de oportunidade que tem aí na sua cidade. E por último, e não menos importante, vou te falar as ideias de negócio para você começar já. E essas ideias que eu vou te dar são ideias que eu vi funcionar nos grandes centros, mas que várias pequenas cidades que eu conheço e de alunos que eu tenho, de clientes que eu tenho, ainda não tem. E que você pode começar, tipo, pra já e parar de fazer mais do mesmo, e você vai ver como dá muito certo. Inclusive, são ideias que, se tiver na minha cidade, se alguém fizer aqui, você me avisa, tá? Porque são muito boas e eu quero consumir de você. Então, eu vou te falar algumas ideias com pouco dinheiro e com um pouquinho mais de dinheiro. Se você tiver pouco dinheiro para investir, eu tenho 2 ideias que são muito boas para você começar em cidade pequena. A primeira delas são as marmitas balanceadas congeladas. Isso já funciona muito nas grandes cidades e as pessoas vendem muito mesmo. Eu conheço pessoas que vendem milhares. Sim, tem empresa, tá? Linda empresa, inclusive, que vende milhares de marmitas congeladas e balanceadas por semana. O que você precisa? Você precisa produzir uma vez na semana
congelar essas marmitas e você vai entregar uma vez na semana. É um negócio que você consegue começar super pequeno e você consegue ter um fluxo legal de clientes, inclusive por assinatura, o que vai te dar uma previsibilidade de faturamento dentro do teu negócio. Então, trabalhar com assinaturas é uma coisa muito boa, porque você consegue ter essa previsibilidade de faturamento dentro do teu negócio. Outra assinatura muito legal que você pode trabalhar é a assinatura de verdura. Então, toda semana você entrega, com base ali na quantidade de pessoas que moram na casa, um pacote de verduras. E aí você pode trabalhar com orgânico, por exemplo, e educar o seu cliente da importância do orgânico. Quando eu falo dessa questão de você educar o seu consumidor, educar o seu cliente, isso é um caminho que você vai percorrer, mas isso é muito legal porque vai fidelizar essas pessoas. A partir do momento que você educa o seu cliente para consumir só orgânicos, por exemplo, você vai ver que ele não vai mais querer comprar no mercado, que ele não vai mais querer comprar em outra pessoa, e ele vai fidelizar com você completamente, porque ele vai ver a importância do produto que você vende. E assinaturas é uma coisa super poderosa. Você sabia que uma das primeiras assinaturas que teve foi de meias italianas lá na Europa? Foi o primeiro programa de assinatura e é uma coisa muito legal também, porque o meu marido, por exemplo, ele se veste de social, né? Ele usa roupa social quando ele vai trabalhar no escritório, quando vai fazer audiência, enfim. E meia social é uma coisa que sempre esquece de comprar. Tipo, ninguém lembra, agora eu vou comprar uma meia. Só que é uma coisa que ele precisa com uma certa frequência. Ele precisa trocar essas meias com uma certa frequência, porque ela é fina, ela desfia, ela tem que estar sempre bonita, bem alinhadinha, né? Então, a assinatura de meia social é uma coisa simplesmente genial. Assinatura de lingerie, coisa que as pessoas precisam, só que elas esquecem de comprar. Então, assinaturas funcionam muito bem. E essas assinaturas de marmita toda semana, de orgânico, de verdura, são coisas que funcionam muito bem e você consegue começar com muito pouco dinheiro, muito pouco mesmo. Você não precisa investir muito para começar um negócio desse porte. Mas se você tem um pouquinho mais de dinheiro para investir, você já tem uma graninha e você quer investir um pouco mais, você pode, por exemplo, se você quiser trabalhar na área da alimentação, investir num restaurante temático. Restaurante temático é uma coisa que toda cidade pequena precisa e não tem. E aí o tema do teu restaurante, obviamente, vai depender do que você tem afinidade, do que você gosta, do que você conhece, do que você quer trabalhar. Livraria com café também é uma coisa bem legal. A minha livraria não tem café porque tem um café do lado, mas livraria com café é uma coisa super bacana de você investir. Você também, tendo um pouquinho mais de dinheiro, você consegue investir numa livraria com café. E eu sei que tem cidades no Brasil com 200 mil habitantes que não tem livraria. Então, olha aí uma oportunidade de negócio para você. Outra coisa são essas lanchonetes de comida saudável. Então, que trabalha só com suco natural, sanduíche natural, com comida 100% saudável. Também é uma ótima oportunidade, mas você precisa de um investimento um pouco maior. E por último, uma loja de cosméticos naturais, e podem ser orgânicos também. Mas a partir do momento que o seu cliente aprende a usar só cosméticos naturais, veganos, que não vai química, ele nunca mais volta a comprar cosmético no mercado e vai comprar sempre só com você. Então olha só quanta ideia boa para você começar a aproveitar o oceano azul de oportunidade que tem na sua cidade. Me conta, se você mora numa cidade pequena, se você quer abrir um negócio, qual negócio que você tem o sonho de abrir aí na sua cidade. E a partir de agora, gente, você deixou o curtir nesse vídeo? Deixou? Deixa o seu curtir, porque é bem importante o seu like, o seu comentário para eu saber se você tá gostando, se esse tipo de vídeo tá te ajudando. E a partir de agora, provavelmente, eu vou usar a mesma roupa até o final da gestação, porque já está difícil de me vestir. Mas isso é assunto para um outro vídeo que não de negócios. Então, espero que você tenha gostado, espero que você possa aproveitar o Oceano Azul aí na sua cidade. Um beijo para você e até a próxima!